Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós estaremos desenvolvendo essa aplicação que vocês estão vendo aqui agora. É um formulário de meta versus realizado, que tem como controle principal aqui o controle List View e que consegue unir dentro de uma única aplicação várias informações importantes sobre o meu estabelecimento. Então vamos entender aqui como é que ele funciona. Dentro dessa coluna aqui eu tenho os valores de meta e se vocês observarem é um campo editável, ou seja, eu consigo definir o valor de meta que eu quero para o meu estabelecimento com base naquele mês. E ao salvar ele já faz essas alterações aqui. Aqui do lado eu tenho o realizado, não é um campo editável, não faz sentido, né? Já que isso aqui está relacionado com talvez o sistema que eu esteja utilizando e que faz o lançamento do serviço ou vendas ali todos os meses e ao final ele vai dar uma soma, nesse caso aqui 58.456. E se nós observarmos aqui nessa coluna nós temos gráficos que foram inseridos aqui dentro dos subitens da nossa List View. Aqui do lado nós temos a porcentagem, né, que seria a relação entre o realizado e a meta, e aqui eu tenho o preenchimento também, levando em consideração essa porcentagem. Então aqui, por exemplo, um pouco mais de 78, arredondando, né? Então eu cheguei aqui acima dos 50% e o gráfico ficou dessa forma. Então os gráficos, se ele ficar muito baixo, ele vai ficar de uma cor vermelha. Isso são critérios, eu vou ensinar vocês como tá realizando isso, mas o principal diferencial aqui, acredito que seja essa coluna aqui com campos editáveis e essa daqui onde eu consigo inserir os gráficos. Além disso, nós temos aqui um gráfico geral, que seria a soma, né, anual de todos os valores, tanto de meta quanto do meu realizado. E aqui eu tenho a porcentagem total, né, do meu estabelecimento. Aqui eu tenho alguns ícones, né, que vão destacar os meses em que eu consegui alcançar a minha meta. Isso aqui eu já ensinei como fazer em vídeos anteriores, tá? Então, é esse formulário que nós vamos estar desenvolvendo agora. Antes disso, esse daqui é de meta, o que nós vamos realizar é de vendas, tá? Eu tenho também um aqui de vendas, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu carregar, deixa eu colocar aqui 2020 também. Então, olha, a ideia aqui é a mesma, nesse caso aqui é de vendas, vocês podem estar fazendo para vendas, para serviços, até errei aqui, coloquei serviço, né? Mas são vendas, tá? Então, tem inúmeras aplicações onde eu posso estar utilizando esse formulário. Antes de começar a escrever os códigos, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o feedback aí sobre o que vocês estão achando do conteúdo, compartilhe com os amigos de vocês, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deixe esse apoio aí, que será muito importante no desenvolvimento e crescimento do canal, ok? Então, bora começar. Ok, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é acessar essa página do meu blog, o link vai estar na descrição do vídeo, então cliquem lá em download dos arquivos que vocês serão redirecionados para essa página. Aqui dentro nós temos todo o conteúdo, todos os códigos que nós iremos utilizar para desenvolver esse projeto. Então clique aqui no botão Downloads e recortem esse arquivo que vocês acabaram de baixar e colhem ele aqui dentro da área de trabalho. Aqui dentro eu vou clicar com o botão direito e extrair arquivo. E aqui dentro eu já tenho os ícones que nós iremos utilizar para inserir dentro do nosso List View. Então o controle em si, o projeto, aliás, nós iremos desenvolver do zero. Então vou abrir aqui o Excel e vou criar um novo documento. Vou salvar esse arquivo, lembrando que vocês têm que salvar dentro da mesma pasta onde estão os ícones que vocês acabaram de baixar. Então eu vou procurar aqui a pasta área de trabalho e está aqui dentro dessa pasta. Então vocês têm que salvar aqui junto com essa pasta de ícones, tá? Que é onde estão os ícones, as imagens dos ícones que vocês irão utilizar. Então aqui eu vou renomear esse projeto para List View com gráficos. Então esse é o nome do nosso arquivo, ok? Então salvar. Lembrando que eu salvei errado, vou voltar aqui. Nós temos que salvar como pasta de trabalho habilitado para macro. Então tenho que mudar aqui a extensão do nosso arquivo. Agora sim, vou salvar, ok. Aqui dentro do ambiente de programação VBA nós vamos criar um userform. Então vou criar um userform aqui e vou renomear esse userform para produtos metas, ok? Além disso, nós vamos inserir aqui um controle List View e um controle Image List. Lembrando que eu já tenho vídeos ensinando como habilitar esses dois controles. Caso vocês tenham dúvidas, eu vou deixar aqui no card e aí vocês podem estar acessando, ok? Lembrem também que a referência controles comuns do Microsoft tem que estar habilitada. Então, essa referência é necessária para que esses dois controles trabalhem de forma correta, ok? Então, acessem lá o vídeo e vejam como fazer isso. Uma vez que eu inseri aqui o List View e também o Image List, nós vamos voltar aqui para o blog e vamos copiar o nosso primeiro arquivo. Antes, deixa eu só corrigir aqui essas dimensões. Eu coloquei aqui 832 para a largura do nosso userform e a altura 574, eu acho que foi isso. 574, ok.
Além disso, o nosso controle list view ele vai ter essas dimensões aqui, 762. Então aqui largura, aliás, aqui largura 762 e altura 303. Então eu vou dar uma baixada nele aqui e pronto. Então eu vou voltar aqui no blog e aqui eu vou copiar esse primeiro arquivo, esse primeiro código e vou inserir ele aqui dentro do evento initialize. Então eu vou apagar esse código gerado. Antes disso eu vou escrever aqui option explicit para não correr o risco de não declarar alguma variável, ok? Então eu vou colar aqui esse código e aqui nós já temos o evento initialize, certo? Então vamos ver aqui. Esqueci de renomear o nosso controle list view. Então eu vou dar o nome aqui para ele, lv metas, ok? Agora vamos executar e já está criado aqui o nosso cabeçalho dentro do nosso list view. Além disso, as imagens também já estão carregadas dentro do controle ImageList, ok? Então esse list view já está pronto para ser usado. Deixa eu só alargar ele um pouco mais aqui e centralizar melhor. Bom, ok, vou voltar aqui então no nosso blog. E agora eu vou inserir alguns dados aqui só para a gente, antes de copiar esse próximo código aqui. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês por que eu não vou explicar esse código aqui. Porque eu já ensinei a vocês como criar essas operações aqui. Então, para tornar o vídeo mais rápido, mais curto, eu não vou estar ensinando a vocês esses códigos aqui, porque eu já fiz isso em vídeos passados. Então, assistam os vídeos anteriores sobre o controle, uso e aplicação do controle list view, ok? Então, aqui dentro nós vamos inserir alguns dados. Eu vou escrever aqui o mês de janeiro e eu vou arrastar aqui, não preciso escrever o nome dos outros meses, ele já faz isso automático. E aqui dentro nós vamos criar uma função aleatório entry para a gente inserir os dados de forma mais rápida. Aqui dentro eu vou escrever dois intervalos de valores, eu vou colocar 9.500 e 95.000, ok? Então todos os meus dados vão estar entre esses dois valores aqui, eles foram gerados de forma automática. Só que sempre que eu der um update aqui nessa função, os valores mudam, então eu não quero que isso aconteça, então eu vou copiar esses arquivos como números apenas, ok? Então tirei a função de dentro deles. Aqui é a coluna mês e esse aqui é a nossa coluna meta. Essa outra aqui é a nossa coluna realizada. Okay? Então está pronto já a nossa tabela que nós vamos utilizar para criar esse projeto. Então deixa eu voltar aqui no nosso blog e agora eu vou copiar esse arquivo aqui e vou explicar para vocês o que ele faz. Vou colar ele aqui no final. E eu tenho que, como é uma sub, tá? Eu tenho que criar algum evento para chamar essa sub. Então, nesse caso, antes de explicar o código, eu vou criar aqui um botão. Vamos inserir aqui um botão. E vamos dar o nome dele de carrega BT, ok? Então, esse é o nome do nosso botão. Além disso, eu vou mudar aqui a caption dele. Eu vou escrever carrega dados. Carrega dados, ok? Para a gente entender que ele vai carregar os dados para dentro do nosso list view. Além disso, eu vou mudar aqui o formato de borda desse controle, certo? Então aqui dentro nós já temos o botão e lembrem-se, como é uma sub aqui eu tenho que chamar dentro de algum evento. Nesse caso eu vou chamar aqui dentro do nosso evento clique do botão que eu acabei de criar. Então deixa eu executar aqui o código, clicar. Então ele já carregou os dados aqui, porém como está preto aqui eu não consigo visualizar. Então eu já vou logo aproveitar e mudar a fonte. Vou colocar Century Gothic e o tamanho 12. E a cor eu vou colocar esse azul aqui, certo? Então eu vou executar novamente. E ele já traz aqui os meses e os valores de meta. Aqui eu tenho mais uma coluna com o nome inteiro dos meses e aqui eu quero apenas os 3 primeiros. Então eu falei que ia explicar o código, acabei não explicando. Então o que ele faz, você já deve saber como carregar, né, o controle list view, tenho vários vídeos já aqui no canal ensinando como fazer. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente no primeiro eu estou trazendo aqui a primeira coluna, tá, dos dados aqui do Excel.
que é dos meses, e a segunda eu também trago a mesma coluna, só que nesse caso eu uso a função left e digo que eu quero apenas os 3 primeiros algarismos, tá? Então foi isso que eu fiz aqui, é por isso que eu tenho 2 colunas, uma com o mês completo, o nome do mês completo, aliás, e a outra com apenas os 3 primeiros algarismos. E além disso eu tenho aqui essa outra coluna que vai trazer os dados de meta os dados de meta aqui do nosso projeto. Bom, vou voltar aqui para o nosso blog. E aqui dentro, esse é o código que nós acabamos de levar para lá. E aqui dentro nós vamos copiar esse próximo código aqui, que é o que vai trazer os dados de valores realizados. Ou seja, aqui eu tenho a coluna de meta, certo? E aqui os valores que foram realizados. Então agora nós vamos trazer esses dados aqui. Por que eu não trouxe na primeira sub? Vou já explicar para vocês por quê. Antes disso, deixa eu só colar aqui. Então, colei aqui, lembrando que isso é uma sub, agora nós temos que chamar dentro de algum evento. Então, eu vou chamar ele aqui dentro do nosso evento click. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai inserir aqui o nosso realizado e, além disso, ele vai fazer um cálculo aqui, né, da porcentagem. Então, por que eu não inseri essa sub junto com a nossa última? Ou seja, por que eu não inseri junto com essa aqui? Se vocês perceberem, eu uso várias subs que é justamente para facilitar o entendimento, né, de vocês. Eu poderia inserir tudo isso dentro de um único evento, dentro de uma única sub, porém eu teria dificuldade em explicar para vocês o que está acontecendo e a gente não teria um passo a passo legal, né, que facilitaria o aprendizado de vocês. Então é esse o único objetivo de eu inserir várias subs, certo? É só para a gente criar um passo a passo e facilitar o aprendizado. Então, nessa sub, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo os dados de realizados que eu não trouxe inicialmente. E, além disso, eu estou fazendo alguns cálculos. Quais são esses cálculos aqui? Bom, na coluna 2 e na coluna 3, nós temos os valores de meta e os valores que foram realizados. E eu vou utilizar essas duas variáveis aqui, que eu declarei como double, ok? Para fazer o cálculo da porcentagem que foi realizada, ou seja, a porcentagem do valor realizado em relação à nossa meta. Então aqui basicamente, para a gente não ter problema, eu defini se esses dois valores forem zero, então o nosso valor final vai ser zero também. Caso contrário, ele vai fazer esse cálculo aqui, ele vai pegar o valor realizado, ou seja, esse valor aqui, digamos que nós estamos aqui no mês de janeiro, ele vai pegar o valor realizado e dividir pela nossa meta. Deixa eu fazer aqui rápido para vocês entenderem. Ao dividir aqui, nós vamos ter um valor, uma porcentagem, né? Então, se eu mudar isso aqui para porcentagem, seria 62. Ou seja, eu cheguei a 52 mil, minha meta era 84,5 aqui. Então, eu cheguei apenas a 62%, né, da minha meta. Então, por que eu estou fazendo isso? Para a gente, mais tarde, criar os nossos gráficos. Então, são esses valores aqui que nós vamos utilizar para criar o nosso gráfico de preenchimento. Então, ok, aqui basicamente eu estou dizendo para ele, se o nosso valor realizado for maior do que a nossa meta, então insira dentro dessa coluna uma imagem, né, que seria o nosso ícone, no caso a nossa imagem 3, que é aquele nosso ícone verde. Caso contrário, ele não vai fazer nada. A mesma forma aqui, se o valor realizado for igual a zero, então ele não vai inserir nada ali, ele vai inserir um valor zero, ou seja, não tenho nada ali. Caso contrário, ele vai inserir, né, o valor calculado, que é esse valor real aqui, que é o valor lá da nossa coluna 3 do Excel. E já aqui na última coluna eu estou inserindo os valores da porcentagem, lembra que nós calculamos aqui em cima, esses valores aqui, ó. Então nós vamos inserir ele aqui dentro da nossa última coluna, no caso a coluna 4. Se esse valor de meta ou valor real for zero, então ele não vai inserir nada, insira o valor zero para mim. Caso contrário, insira o valor final, que é o que nós calculamos aqui, que é a meta, a relação da meta e o nosso realizado, certo? Então, sem muito segredo. Então, eu faço isso para todas as linhas, ou seja, para todos os meses. Então, o nosso resultado é esse aqui. Então, qual que é o próximo passo aqui? Nossa próxima etapa é inserir os gráficos aqui, mas antes disso, eu vou criar aqui uma coluna editável, né, para a gente poder editar esses valores de meta. Então, eu vou inserir aqui textbox, tá? Editáveis. Se vocês ainda não viram o meu vídeo ensinando como tornar essa list view editável,
Eu vou deixar aqui no card para vocês, para que vocês possam assistir, ok? Lá eu ensino como criar, tornar esses valores aqui do nosso controle list view editáveis. Então vocês vão poder editar qualquer dados aqui da coluna. Nesse caso, a única coluna que eu quero editar é essa coluna meta aqui. Então vou inserir aqui text box, tá, dentro desses subitens para que a gente possa estar modificando, ok? Então vamos voltar aqui no blog. E aqui dentro eu vou estar copiando esse código aqui. Esses dois códigos, na verdade, tá? Esses dois aqui. Antes disso, eu vou inserir esse primeiro para que vocês entendam. Eu já mostrei em vídeos anteriores, mas aqui também eu vou estar abordando um pouco. Então, eu vou lá para o nosso último código e vou colar ele aqui dentro, só para que a gente fique uma sequência. Então, novamente, eu tenho que chamar esse campo, essa sub, né, aqui dentro do nosso evento. Então, eu vou escrever aqui call campo meta editável. Então, o que ele vai fazer? A gente não vai conseguir visualizar o que ele fez, mas ele criou aqui já o frame, na verdade. Porque, deixa eu só modificar aqui a cor e vocês vão entender. É porque eu coloquei na mesma cor de fundo do nosso list view. Então, eu vou mudar a cor aqui do fundo, eu vou escrever RGB white, tá? Então, ele vai pintar de branco. E vou executar novamente o código. E agora sim, eu consigo visualizar. Então, aqui dentro tem um frame. Aqui ainda não é textbox editável, tá? Eu vou agora, no próximo código, eu vou inserir aqui dentro o textbox. Então, para todos esses campos aqui, nós vamos inserir uma textbox. Por quê? Por que eu não insiro só a textbox? Porque eu já ensinei para vocês no vídeo anterior que o controle textbox ele não consegue sobrepor o nosso list view, mas o frame sim. Então, eu insiro um controle do tipo frame. Em seguida, eu vou inserir aqui dentro o controle textbox. E aí sim nós vamos conseguir editar esses dados. Ok? Então, vou voltar aqui e vou copiar o próximo código. Vou voltar aqui dentro e vou colar no final aqui do nosso projeto. Novamente, isso é uma sub, então eu tenho que chamar dentro de algum evento. Eu vou escrever aqui call e o nome da sub que eu acabei de colar aqui dentro, ok? Novamente eu vou executar. E agora o que acontece? Ele inseriu aqui a textbox. Não só isso, ele trouxe também aqui os dados do nosso subitem, que já foi adicionado nos primeiros códigos lá. O que eu esqueci aqui foi de explicar um pouco esse código, né, como é que ele está trabalhando. Então, deixa eu voltar aqui. Os dois últimos códigos que nós acabamos de importar foram esses dois. O primeiro, basicamente, ele cria frame, tá? Ele cria um frame na frente do nosso list view. Então, o código é esse aqui. Lembrando que ele é muito similar ao código que a gente já usou aqui para tornar nosso list view editável. Por isso que eu não quero perder muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E então, esse aqui vocês podem estudar depois. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu estou setando um frame, eu declarei aqui uma variável, tá? Do tipo msForms.control. Lembrando que isso aqui, deixa eu voltar aqui que eu vou explicar para vocês. Aqui dentro, né, vocês podem acessar depois no site da Microsoft o uso correto, né, desse método de adição de controles. Então a sintaxe dele é essa aqui, certo? Que nós podemos utilizar para todos os controles, com exceção do multipage. Do multipage nós utilizamos essa sintaxe aqui. Mas basicamente todos os controles nós utilizamos essa sintaxe aqui. Então o nome do objeto, certo? Onde vai ser inserido esse controle. Então nós seguimos aqui com ID, ou seja, a identidade, né, do nosso controle, se ele é do tipo frame, textbox, certo? E nós vamos dar um nome para esse controle. Em seguida nós vamos dizer se ele é visível ou não, né? Em geral, se nós estamos criando, queremos que ele seja visível. E aqui nós temos os exemplos, certo? Para todos os controles do tipo listbox, label, temos aqui também o textbox. Então, no caso, são esse modelo aqui que nós utilizamos. Então, caso vocês queiram saber mais depois, é só vocês entrarem aqui no site da Microsoft, ok? Então, eu vou voltar aqui. Então, basicamente, o que eu estou dizendo, o controle onde eu quero inserir, né, esse frame é dentro do nosso userform. Então, eu dou aqui o nome do nosso userform, né? Nesse caso é produtos metas, que nós estabelecemos. Então, o nome do nosso controle. E em seguida, ele vai adicionar aqui um controle do tipo frame, tá? Então, essa sintaxe eu acabei de mostrar para vocês. E o nome dele vai ser frame. Aí, lembrando que nós temos 12, né? Então, por isso que eu declarei essa variável aqui do tipo integer. Então, eu pedi para ele contar de 1 até o número de linhas, né, do nosso list view. Eu poderia colocar 12 aqui, né, porque são 12 meses. Mas essa forma aqui ela é mais profissional. Então,
Eu deixei dessa forma aqui mesmo. Então, para todos, então, ele vai inserir, ele vai estar setando, né, esse comando aqui. Então, digamos que nós estejamos na primeira linha, que é de janeiro. O frame vai ser frame 1, fevereiro frame 2 e assim sucessivamente. Isso para que o código fique mais fácil, né, de ser trabalhado posteriormente. Então, nós criamos essa sequência aqui. Em seguida, a textbox, como eu falei, nós inserimos dentro do nosso userForms. Então é por isso que aqui eu tive que setar novamente a variável frame, que nós já criamos aqui em cima. Então eu setei ela aqui, ó, como sendo igual ao nosso produto, ao nosso userForm, né? E o controle, que é o mesmo que nós acabamos de criar aqui, certo? Frame 1, no caso seria janeiro, e assim para todos os outros. E a nossa textbox agora, ela vai estar inserida dentro desse controle, que é frame meta. Nós acabamos de declarar ele aqui, certo? Frame meta. Então ele vai caminhar até esse controle e lá dentro ele vai adicionar os controles textbox e novamente o nome dele vai ser o nome dinâmico para todas as linhas que nós temos lá, no caso de janeiro a dezembro. E esse comando aqui, ele é o mesmo para todos, né? Ele tem uma similaridade para todos os outros controles, basicamente é isso aqui que nós vamos estar utilizando. Então o texto que eu quero que ele escreva é justamente o texto do meu subitem. A distância é 0, porque eu já expliquei para vocês que um textbox, quando está dentro de um frame, ali é o universo dele, então a esquerda dele vai ser 0. A largura é a mesma do frame, né? Por que eu quero a mesma do frame e a não do subitem? Porque, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês olharem aqui, eu criei o frame e o textbox menor do que o meu subitem, né? Por que eu fiz isso? Para dar a ideia de que esse é um campo editável, para que ele fique mais destacado e também para que eu possa mostrar aqui no início o meu ícone. Porque se eu criasse exatamente do tamanho do meu subitem, eu não ia conseguir visualizar a imagem desse ícone aqui que nós criamos aqui, certo? Então, por isso que se vocês olharem aqui o código, o topo dele eu coloquei mais 2. Então ele vai andar um pouco, ele vai ser inserido um pouco abaixo, né, em relação ao topo do meu subitem. A esquerda dele é a mesma coisa, eu adicionei mais 7 e já na largura eu coloquei menos 50, ou seja, para ele ter um tamanho realmente menor do que o meu subitem. E a altura também menos 2, né, que é justamente para ele ter esse encaixe aqui e ficar realmente centralizado ao meu subitem, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, vou voltar aqui para o blog, e agora nós vamos criar realmente os nossos gráficos. A ideia é a mesma aqui do que nós acabamos de fazer, tá, para o nosso campo editável, nossa coluna editável. Então, vou copiar esse código aqui, e o que ele vai fazer aqui basicamente nós já criamos, né, um frame e um textbox. Deixa eu executar aqui. Aqui nós já criamos, né, um frame e um textbox, certo? E aqui nós vamos criar novamente um frame para cada subitem, porém agora nós não vamos inserir textbox, nós vamos inserir os gráficos de barra. Nesse caso, nós vamos utilizar o controle tipo label. Na verdade, eu também vou inserir aqui eu vou inserir também aqui textbox, mas, porém logo aqui no início, para ele escrever também a porcentagem, certo? E logo ao lado, à esquerda, é que eu vou colocar os labels, os gráficos de barra, né, para ficar do lado, para que eu possa visualizar além do percentual, ter uma visão também do gráfico, do andamento, né, do andamento do realizado em relação à meta em forma de gráfico, né? Então, eu já copiei o código, eu vou colar ele aqui no final. Eu vou fazer a mesma coisa, o fundo dele aqui, eu vou escrever RGB White, só para a gente visualizar. Lembrando que aqui agora eu estou usando realmente as mesmas dimensões e posições do nosso subitem, né? Então vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de copiar a nossa sub e colar ela aqui dentro. Então eu vou escrever aqui call e o nome da nossa sub. Eu vou executar agora esse código e olha só, ele criou aqui, então o nosso frame está criado, certo? Agora ele está justamente encaixado certinho com o nosso subitem, porque lembra que eu não coloquei nenhum acréscimo, aqui para que ele tenha essa distância aqui, esse espaçamento, ok? Então ele está encaixado certinho em relação aos nossos subitens. E agora aqui dentro nós vamos inserir os gráficos, mas antes eu vou inserir também aqui uma textbox para que a gente possa visualizar também o valor de porcentagem, né, desse
desses campos. Eu esqueci de explicar inicialmente para vocês que aqui, ó, eu tenho ícones também que eles já me informam, né, quais que foram os meses que eu alcancei a minha meta. Então aqui eu tenho março, abril, maio, agosto, novembro. Então ele destacou aqui um íconezinho, um troféu no caso, para os meses onde eu consegui alcançar a minha meta. Eu esqueci de explicar isso aqui para vocês, mas isso aqui já está num vídeo anterior, tá, pessoal? Acho que o primeiro vídeo que eu coloquei sobre ListView, eu já ensinei como criar essas condições aqui, ok? Então, eu vou voltar aqui agora e vou copiar o nosso próximo código, que é esse valor aqui, insere a porcentagem. Então, eu vou copiar ele aqui e vou colar aqui no final do nosso projeto. Então, se vocês observarem, a similaridade dos códigos é basicamente a mesma. Eu declaro aqui controles do tipo msforms.control. Eu poderia declarar aqui o nome específico de cada controle, né? No caso o frame, aqui do tipo frame. Porém, eu coloquei esse aqui porque ele serve para todos. Esse tipo aqui porque ele serve para todos. Então, fica até mais fácil de vocês entenderem, né? Então, msforms.control serve para todos os controles, certo? Então, nós vamos agora copiar esse código e vamos chamar essa sub aqui dentro. E ao executar, já está aqui, ó, o nosso percentual, nossa porcentagem. Ele está nessa posição aqui porque justamente eu coloquei ele nessa posição, tá, pessoal? O tamanho dele também está de acordo com o que eu coloquei. Agora, para que a gente não visualize esse branco aqui, eu vou voltar lá e corrigir o meu código. Se vocês lembrarem, eu havia mudado aqui, ó. Então, eu vou apagar isso aqui que eu escrevi. E agora sim, nós vamos visualizar dessa forma aqui. Aqui eu tenho a ideia de que não tem nada, né? Mas, na verdade, tem o nosso controle frame, ele está aqui. Só que ele está na mesma cor de fundo do nosso userform e também do nosso ListView. É por isso que a gente não consegue visualizar. Ok, então feito isso, eu vou inserir agora os gráficos aqui de preenchimento, tá? Lembrando que os controles que nós vamos utilizar é do tipo label. Então, vou voltar aqui, vou copiar o próximo código, que é esse aqui. Então, o que acontece? Deixa eu explicar aqui para vocês. Para que a gente tenha a ideia de que o gráfico é de preenchimento, primeiro eu tenho que inserir duas barras para cada subitem, ou seja, para cada mês eu tenho que inserir duas subbarras, dois controles, aliás. Eu vou explicar para vocês o porquê. Então, eu vou inserir aqui uma label, tá? Inserir aqui a minha primeira label, eu vou apagar essa caption dele, vou deixar vazio e vou colocar uma borda aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo. Além disso, eu vou tirar o fundo aqui, vou deixar transparente. Então, esse aqui, ó, é como se fosse um gráfico, tá? E é esse controle que nós vamos utilizar, ele é do tipo label. Em seguida, eu crio um gráfico, que seria o nosso segundo gráfico, e coloco na mesma posição. Só que a largura dele vai ser dinâmica, então vai ser de acordo com a porcentagem. Então é isso que nós vamos fazer dentro do código. Então eu vou tirar aqui a borda desse camarada e o fundo, e vou deixar ele opaco. E o fundo dele eu vou colocar verde. Eu vou colocar um fundo verde. Laranjado aqui. Então se eu fizer isso aqui agora, porém não vou visualizar, né? Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui é como se fosse um gráfico, certo? E ele está nessa posição aqui. Se eu tivesse mais para cá, eu vou entender o quê? Que ele está acima dos 50%. E se ele estiver aqui, ele vai estar em 100%. Se ele estiver aqui, ele vai estar abaixo de 50%. Então, é essa a ideia desse código que eu vou estar trazendo para cá. Então, vamos inserir ele aqui no final. Vou colar ele aqui. Aliás, eu não copiei, né? Deixa eu voltar aqui no blog. Eu vou copiar esse código aqui e vou colar ele aqui. Lembrando que essa é uma sub, então nós temos que copiar e colar dentro do nosso evento. Antes disso, deixa eu explicar aqui para vocês. A ideia aqui do código é a mesma para todos, tá? Com exceção de alguns detalhes aqui. Então, se vocês olharem aqui, o fundo dele eu quero do tipo transparente, então por isso que eu inseri 0. Eu posso inserir esse nome ou eu posso colocar 0, ele vai entender que é transparente. E a borda vai ser do tipo 1, ou seja, eu quero uma borda visível. Além disso, eu vou estabelecer a cor da borda como sendo igual a essa cor aqui, que é um código, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos executar agora. Antes disso, como é uma sub, lembra, eu tenho que chamar ela aqui dentro do meu evento click do botão carregar. Então, olhem só, criei já a barra. Está criada. Então, se vocês observarem, essa aqui é a barra que vai ficar de fundo, né? É só para dar ideia realmente de preenchimento. As próximas barras que nós vamos inserir agora, elas não têm um fundo transparente, elas são opacas e elas vão ser preenchidas aqui, ó, de acordo com essa porcentagem aqui,
ok? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui novamente o código. Cria a barra. E eu vou já explicar para vocês o que esse código está fazendo. Eu vou colar ele aqui. Certo. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. Novamente, eu setei aqui, né? Eu setei essas variáveis aqui. Então, ele vai criar uma barra para cada subitem. E aqui dentro, eu declarei essa variável aqui do tipo double. E eu disse que ela é igual à nossa coluna 4. O subitem da nossa coluna 4. Que valor é esse? É aquele valor de porcentagem que nós calculamos, lembra? Então, ela está relacionada à nossa coluna 4. Então, esse valor final, na verdade, é o valor de porcentagem do realizado em relação à nossa meta. Então, como é um gráfico de preenchimento, ele tem que ter uma largura, certo? E a largura dele é 700 vezes esse valor de porcentagem. 320. Por que 320? Porque a nossa barra que nós criamos aqui, aliás, ela é uma dinâmica, né? Eu já queria mostrar lá. Ela tem 320 de largura. Então, eu defini inicialmente aqui a largura dela como sendo 320. É por isso que eu estou usando 320 aqui, para que ele faça um preenchimento correto. Além disso, eu estou dizendo que a nossa cor de fundo ela é verde, que é igual a esse valor aqui que eu escrevi, tá? É esse código aqui da nossa cor verde no RGB. Então, vamos executar. Novamente, eu tenho que copiar essa sub e chamar ela aqui dentro do nosso evento. Olha só aqui a quantidade de subs que a gente já criou. Como eu falei para vocês, profissionalmente eu não usaria isso, tá? Mas só para facilitar realmente a explicação e o passo a passo, eu acredito que essa seja uma forma válida, né, de estar trazendo aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou executar e olha só. Ele já fez o preenchimento de acordo com a nossa condição que a gente acabou de criar. Então aqui, por exemplo, eu tive 67%, né, da meta realizada. Então perceba que eu estou um pouco acima dos 50%. A mesma coisa aqui, né, 73%. Porém aqui, ó, eu atingi a minha meta. Aliás, eu fui bem além da meta, 278, né? Então eu atingi o 100%. E se vocês observarem, ele foi além da barra, né? Então aqui nós já, de cara, nós temos uma condição aqui para ser feita, para que isso aqui não aconteça. Então, no próximo código eu vou estar ensinando isso para vocês. Então, observem aqui, esses 5 meses aqui eu consegui atingir a minha meta, certo? Então, o que a gente vai realmente fazer agora é impedir que isso aqui aconteça. Sempre que ele atingir a meta, independente de se ele atinja 100%, 200%, 300%, eu quero que ele fique limitado a essa distância. Além disso, nós vamos também pintar isso daqui em cores diferentes, tá? Só para ter uma visualização melhor. Então, se eu tiver abaixo de 20%, eu posso pintar de vermelho. Se eu tiver acima de 50%, de amarelo. Então, nós vamos também estar criando essa condição aqui, tá ok? Então, o que precisa ser feito realmente aqui é criar condições. Para isso, eu vou declarar aqui mais algumas variáveis, né? Deixa eu ver. Eu vou declarar mais 2 variáveis aqui. Que é a nossa meta, aí sim ele vai aplicar essa condição aqui. Caso contrário, ele aplica essa segunda condição aqui. Então, vamos ver. Isso mesmo. Então, agora sim, ele não vai mais ultrapassar esse limite aqui, certo? Agora só falta realmente pintar aqui em cores diferentes, né, de acordo com um percentual pré-estabelecido. Então, eu vou criar aqui algumas condições. Tá ok, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei mais 3 variáveis aqui. A verde eu já tinha, né? Então, eu declarei mais uma aqui amarela, uma laranjada e uma vermelha. Aí, depois é só eu vou copiar aqui, eu vou ter que inserir agora o código aqui para cada uma dessas. Eu não sei quais os códigos aqui para essas cores, então eu vou pegar daqui. Eu vou primeiro pegar o amarelo aqui. Vou pegar esse amarelo e jogar lá. Então, aqui em amarelo eu vou colocar esse código. O outro alaranjado, vou pegar essa cor aqui. E o último aqui é o vermelho, vou pegar esse código aqui. Então, ok, está pronto já. Agora eu tenho que criar também uma condição aqui para que ele pinte, né, de acordo com um critério. Então, aqui nós vamos escrever o seguinte. Então, observem, esse aqui pintou de amarelo porque respeitou aquela condição. Esse daqui chegou a 100%, respeitou essa condição. E assim para os outros. Esse daqui, eu nem lembro mais quais foram os números, mas enfim. Ele pintou de vermelho porque realmente está abaixo ali de 25%. Então, vocês podem trabalhar isso daqui de acordo com o critério que vocês quiserem, ok? Então, ok, essa parte de criar o gráfico aqui já está pronto, tá, pessoal? Isso aqui vocês podem utilizar aí para vocês. Tem infinitas aplicações que vocês podem estar utilizando isso daqui, são muitas.
e o visual que ele vai estar trazendo para você realmente é muito bacana. Então eu vou inserir aqui alguns controles agora, tá? Então, ok, aqui eu inseri mais duas labels. A primeira é aquela de fundo, né, onde a gente tem o fundo invisível, só a borda que aparece. E a segunda é essa aqui, eu dei a dimensão dela de largura de 1. Ela não tem borda e ela é aquela que vai ser preenchida, né, de forma dinâmica, de acordo com o percentual. Só que agora não de valores individuais, mas da soma total, certo, da meta em relação à realizada. Então aqui eu vou escrever as vendas realizadas no ano, aqui o percentual. E aqui dentro eu vou escrever a nossa meta que foi definida, que seria a soma de todas as metas, ok? Vou voltar aqui para o blog, vou copiar novamente o código, é esse aqui, e vamos ver se está tudo ok. Se eu não escrevi nada errado, tem que estar tudo ok. Então, novamente eu vou colar aqui dentro e eu devo agora chamar essa sub. Então, vou escrever aqui call e o nome da sub, soma valores. Vamos testar. Ok, então agora sim tá funcionando. Eu só tenho que mudar aqui essa fonte, né? E esse fundo aqui também eu tenho que adicionar para que ele possa pintar o fundo desse frame aqui também. Então eu vou só copiar esse cara aqui e aqui dentro eu vou colar e vou inserir esse mesmo código aqui para ele também. Então ele vai pintar o fundo também. Além disso, eu vou colocar esse texto aqui centralizado e o fundo e a cor do texto de branco. Ah, centralizei agora sim. Então, vamos testar agora, ok? Então, perceba que ele pintou tudo de verde aqui porque a gente atingiu, né, a meta anual, que seria esse valor aqui. Então, nossa meta era 580 mil, a gente chegou aqui a um pouco mais de 600 mil. Ok, então essa parte aqui está pronta. O que nós vamos fazer agora vamos tornar esses controles aqui editáveis. Na verdade, eles já são editáveis, né? Mas eu vou ensinar vocês a salvar esses dados aqui automaticamente para dentro da planilha de vocês. Então, bora lá. Vou voltar aqui no blog e vamos para o próximo código. Antes disso, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, né? Muito importante, já ia passando despercebido. Eu clico uma vez aqui, ok, ele executa o código. Agora, olha o que acontece caso eu clique de novo nesse botão. Olha só, já dá um erro aqui, né? Então, como é que eu faço para evitar que isso aconteça? O que está acontecendo é que ele está criando botões sobrepostos aqui, né? Um em cima do outro. Então, ele tem que primeiro limpar aquele antes de executar o próximo código. Então é para isso que eu deixei esse código aqui pronto. O que ele faz é limpar todos esses controles. Então eu vou colar ele aqui no final. Vamos colar ele aqui. Novamente é uma sub, né? Então eu tenho que chamar ela dentro de algum evento. Nesse caso eu vou escrever aqui. Okay? Então vamos executar agora. Opa, não pode ficar no final, tá? Tem que ficar no início. Esse cara aqui é no início, tá? Então vamos testar de novo. Agora sim, se eu clicar novamente, olha, agora sim o código está rodando perfeitamente. Então vamos salvar esse projeto aqui, deixa eu voltar. Para finalizar, nós vamos copiar esse código aqui. O que ele faz é salvar os dados para dentro da nossa planilha. Então não vou mais até lá embaixo, eu vou colar aqui mesmo. Então, evento clique. Para isso eu tenho que criar um botão, né? Então eu vou criar um botão aqui com esse nome. Eu vou fazer na verdade o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui, eu vou colar ele aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou aumentar um pouco o tamanho disso aqui. E aqui dentro eu vou colocar salvar dados. Agora sim, o nome do nosso controle vai ser esse aqui. Salvar BT, ok? Então, dou um Enter, vamos testar. Bora lá, aqui eu vou inserir, e a gente vai ficar de olho aqui na meta, tá? Eu vou inserir 55 mil, vamos ver. Olha lá, salvou. Porém, ele não atualizou aqui ainda, por quê? Eu vou pegar esse evento aqui, ó, e vou colar ele aqui no final do nosso código, aqui, ó. E aí ele vai executar esse evento. Então, vamos testar agora. Esse aqui eu vou inserir... Esse aqui eu atingi a meta, né? Então eu vou baixar aqui, a nossa meta era 28, eu vou colocar aqui 80 mil. Então, nesse caso ele não vai mais atingir essa meta aqui. Vamos dar OK. E agora, olha só, ele reduziu aqui, ele chegou a 99% da meta. Esse camarada aqui atingiu uma meta também, vamos baixar aqui o valor. Eu vou colocar, aliás, aumentar, eu vou colocar 60 mil. Vou salvar e olha só. Ele agora já não atingiu mais a meta. Então perceba que o código está rodando tranquilamente. O que ele faz é ele salva os valores da meta, certo? Sempre que você fizer alterações aqui.
Para finalizar, a gente ainda tem um problema aqui, né? Eu não quero que o meu usuário insira aqui caracteres ou letras ou palavras. E se vocês tentarem escrever aqui, ó, essas letras, ele vai editar. Para evitar que isso aconteça, nós vamos estar criando uma classe, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Antes disso, deixa eu salvar aqui esse projeto. E aí, nós vamos voltar aqui. E aqui dentro, nós vamos copiar esse camarada aqui. E vamos criar uma classe, tá? Vou voltar aqui, vou criar uma classe e vou colar logo o código aqui dentro. E aqui dentro, e aqui no nome, nós vamos mudar para esse nome aqui, mkpress, ok? Agora sim, é que eu tinha colocado um espaço aqui, né? Não pode colocar espaço. Então, salvei. Agora, além disso, nós temos que chamar esse evento aqui, ó, ok? Sempre que o nosso código for executado. Nesse caso, eu vou escrever aqui mesmo, aqui embaixo, né? Depois vocês podem colocar aí onde vocês quiserem. O que eu tenho que fazer é declarar essas variáveis aqui, né? Porque eu declarei aqui em cima o option explicit. Então, eu vou dimensionar essa daqui como ela é do tipo controle, tá? Control. Tá. Essa control. Agora sim. Essa outra aqui. Cadê? A P é do tipo integer, tá? Então, gimp. Opa. Essa integer. E, ok, são só essas. E já essa variável aqui, é ela que vai executar a nossa classe. Então, ela é gim. Lembrando que eu tenho que abrir e fechar parênteses, tá? As a new. Agora sim. Como é o nome da classe que eu criei? mkpress, ok? Então, agora sim, vamos executar esse código. Ok? E agora, quando vocês tentarem inserir aqui, ó, letras ou palavras, o usuário não vai conseguir. Então, eu evito esse erro. Digamos que fosse para controle de estoque também, entrada, saída, não posso ter esse problema, né, de digitar caracteres aqui. Então, vocês podem usar esse evento aqui, porque você já deve ter utilizado, né, o evento dentro de um controle como esse aqui. O pessoal usa o kpress, né? Porém, esses aqui são códigos, são controles criados dinamicamente. Eles não foram... Opa, já vou saindo aqui. Eles não foram criados como esse daqui. Ele é criado via código, a gente chama de runtime, né? É esse código aqui que vocês podem estar utilizando. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostarem, deixa o like de vocês aí. Compartilha esse vídeo. Eu quero que o meu canal tenha um alcance maior. Então, se vocês puderem me ajudar, tá? A estar divulgando os meus vídeos, o canal, eu vou ficar muito grato, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.